Então, a questão da água é realmente muito importante para o nosso mundo. Ele contribui, porra, para tudo, para vegetais, para seres humanos. Uma questão que eu vi, acho, muito tempo atrás na escola ainda, que nós seres humanos temos mais ou menos 70% do nosso corpo formado por água, certo? E também um fato curioso, né? Eu acho que nós precisamos, pelo que eu vi, beber cerca de 2 litros de água por dia para ter uma vida saudável. Essa questão da água é realmente muito importante. É algo essencial para a vida no geral, não só para os seres humanos. Como você disse, a gente geralmente aprende isso bem cedo na escola, né? Sobre a questão do nosso corpo ser feito, em sua grande maioria, de água, nosso peso, boa porcentagem do nosso peso é da água, e da questão de a gente precisar tomar 2 litros de água é um mito bem comum. Mas na verdade, uma pessoa saudável, em média, precisaria de uns 4 litros de água por dia, óbvio que bem distribuídos, não ingeridos de uma vez só, né? E, bem, essa questão da água, ela não é essencial só para os seres humanos, né? Toda a fauna e a flora do planeta necessita de água. Todos os ecossistemas, todos os sistemas biológicos, todos os circuitos da vida, em todos os seus meios, eles precisam da água para se manter. Então, desculpa pelo erro, é que eu tô nessa vida de internet, de podcast, eu não preciso estudar muito, né? Então, você falou sobre ecossistemas, corpo humano precisa de 4 litros de água para ser saudável. Eu queria falar mais sobre os lugares do mundo, países que não têm tanto esse acesso à água. Eu queria primeiramente, como curiosidade minha, saber qual foi o primeiro conflito para a terra de água. O ser humano, ele tem essa questão mesmo, né? O ser humano, ele acaba sempre acabando em conflito, né? Até hoje em dia a gente costuma ver conflitos por causa de território e tudo mais. E a água é Poxa, como ela é algo fundamental para a vida, acaba sendo um dos motivos desses conflitos, né? E isso não data de hoje, obviamente, né? Porque a água é essencial há muitos anos já, desde o princípio da sociedade. Então, o primeiro conflito que eu conheço que é relatado, é datado de 4.500 anos atrás, mais ou menos, na região da Mesopotâmia. Era da Uma e Lagash, duas sociedades que estavam se desenvolvendo na época, e ambas queriam um território perto do rio Nilo, que era muito proveniente de água, e ambos precisavam daquilo para construir suas sociedades ao redor daquele território. Ah, legal esse fato curioso para todos os telespectadores, óbvio. Agora tem mais um repertório aí para vestibular, essas coisas. É um assunto interessante. Puxando mais para hoje em dia, que esse conflito foi há 4.500 anos, eu queria saber, deixa eu ver aqui que eu tenho gravado, o consumo de água no mundo hoje em dia, se continua tão ruim quanto antes, se melhorou, eu queria saber mesmo. Muito interessante sua pergunta, né? É que a gente tem que levar em consideração também que antigamente a gente não vivia no mundo globalizado, principalmente, e no mundo capitalista, né? Porque hoje em dia no mundo tudo vai girar ao redor do dinheiro, dessa questão de poder, né? Então, levando em consideração, você já pode presumir que países não desenvolvidos, eles têm um acesso mais restrito à água, digamos assim. A distribuição de água em si nesses países, ela é um pouco mais precária. Ela não é muito bem distribuída a água dos países. Não quer dizer que eles não tenham acesso à água potável em si, mas a questão da distribuição é muito precária. Então, países desenvolvidos, eles, por causa do sistema capitalista que a gente vive, eles acabam tendo essa vantagem absurda. Então, muito interessante esse fato do mundo exterior, do globo completo, mas eu queria puxar mais pro patriotismo aqui. Eu queria que você falasse mais sobre o Brasil, que já foi do mundo, agora todo mundo quer saber do Brasil, né? Então, essa sua pergunta é interessante porque a gente tem que parar de pensar um pouco nesse aspecto geral, né? Pensar no mundo globalizado em si e também pensar um pouco no nosso país, né? Fechar um pouco a nossa visão para pensar na nossa situação atual. E no Brasil, querendo ou não, a situação não é tão ruim quanto países não desenvolvidos, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Mas não, a situação nossa não é das melhores, porque o nosso povoamento no país é muito concentrado em certas regiões, e em algumas outras ele é muito espalhado. Tem, tipo, regiões, por exemplo, no Nordeste tem muitas cidadezinhas pequenas e não tem tipo, grandes centros populacionais como, por exemplo, no Sul, no Sudeste. Então isso dificulta a distribuição de água no Brasil. Então, muito interessante saber sobre o nosso país mesmo. Mas eu queria saber que, obviamente, você falou que tem vários problemas com a falta de acesso à água no mundo. Eu queria saber que fatores que o homem mesmo tem sobre essa falta de demanda. Bom, alguns principais motivos que causam a crise hídrica no mundo todo
são a maioria atualmente devidos ao ser humano, né? A questão de poluição, desmatamento que a gente causa, principalmente o desmatamento, porque com o desmatamento, quando você acaba com a flora, a fauna ela vai junto, né? A fauna não sobrevive sem a flora. E se você acaba com a fauna, o ecossistema ele para de funcionar. Então a água para de ter a manutenção, digamos, que ela deveria, sem a fauna e a flora. E assim fazendo com que todo o ecossistema, todo o ciclo que eu tinha comentado antes, ele se quebra. E a partir disso, a poluição já entra e aí a situação fica muito grave. A água potável, hoje em dia, ela está cada vez mais escassa. Voltando para o lado brasileiro, para o nosso país, eu queria saber qual região que mais sofre com essa falta de acesso. Bem, por incrível que pareça, a maioria das pessoas ela tem, obviamente, a impressão que o lugar que mais sofre com essa questão no Brasil é o Nordeste, né? Porque é o lugar que não é mais noticiado pela mídia, né? É o que aparece na maioria dos jornais, na TV, na internet, em portais de notícias no geral. Mas, na verdade, aqui no Brasil, a maioria da água, ela vem, né? A matéria-prima sai do Sudeste. Só que ela sai do Sudeste e ela é distribuída para todo o país e acaba faltando um pouco na fonte, no próprio Sudeste. Então, querendo ou não, o Sudeste ele tem essa falta, né? A distribuição lá de água não é bem distribuída. E não se trata só, principalmente no caso, não é questão da falta de água, e sim da má distribuição que o governo faz. Então, o Sudeste, por incrível que pareça, né? Ele é quem sofre mais com essa questão no Brasil. Nossa, muito interessante essa informação que você nos trouxe. Não fazia a menor ideia que a região sudeste poderia trazer tais problemas. Imaginava muito o Nordeste, que a gente vê em todo jornal por aí, que essa região sofre muito com acesso d'água. Opa, antes da gente continuar por aqui, recebemos um super chat de R$50. Fã-clube do Regis. Pediu para você trazer pelo menos uns 2, 3 conflitos que ocorreram no século XXI pela água no planeta. Poxa, um bom exemplo é a questão que acontece na América Latina mesmo. A América Latina é onde tem a maior reserva hídrica do mundo inteiro, onde a gente tem melhores recursos aqui, né? Só que pela exploração, o desmatamento que ocorre aqui é absurdo. Acontece que a gente, mesmo tendo a maior reserva no nosso hemisfério, ele acaba não servindo muita coisa, por causa que a gente não aproveita muito isso, muito por causa da poluição que ocorre aqui. Eu espero ter conseguido responder essa pergunta aí, fã-clube do Regis. Após falarmos tanto desse assunto, eu queria saber de vocês, chat. Eu queria que vocês falassem em conjunto propostas de ação para ajudar a resolver o problema com essa falta de água no planeta. Deixa aí no comentário que eu vou tentar ler todos. Bom dia a todos os espectadores. Voltamos ao nosso comercial para a nossa queridíssima programação normal. E voltaremos lendo o chat sobre o que ele acha da nossa pergunta, que era proposta de ação para ajudar a resolver o problema da provável falta de água no planeta. Vou pegar um aleatório. Aqui, ó. Pedrinho São Judas 85. Educação e conscientização. É fundamental promover a educação e a conscientização sobre o uso sustentável da água, bem como a importância da água para a vida humana e para o meio ambiente. Isso pode ser feito por meio de campanhas, programas educacionais e o envolvimento da sociedade civil em ações de conservação de água. Bom, boa resposta. Eu diria que eu concordo plenamente que a época que a gente mais aprende é quando a gente é criança. Então, se for colocar na nossa cabeça mais ainda na nossa cabeça que a falta de água é um problema hoje em dia, as gerações futuras terão muito mais, muito mais cuidado sobre gastar água. Poxa, eu gostei muito da sua observação, Pedrinho. Então, faz muito sentido, né? Porque se a gente pegar o ambiente que a gente vive hoje em dia, a maioria das escolas não falam, tipo, a gente... sempre na escola a gente tem aquela redação básica, a importância da água no planeta, desperdício de água, esse tipo de coisa é muito comum, né? Mas a gente realmente não se aprofunda, a gente não aprende como lidar com essa situação hoje em dia. Era muito importante a gente estar aprendendo isso. Gostei muito da observação do chat aí.